Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver o processo comunicativo com seus elementos e as funções da linguagem. Vamos ver então o que é comunicação, o que é comunicar? Comunicar é transmitir uma ideia e uma mensagem e ela ser entendida, compreendida pelo ouvinte. Não adianta falarmos de maneira difícil ou com um nível de linguagem a um ouvinte que não entende. Muitas vezes as mães pegam e dizem, não bota o dedo na tomada que vai te dar uma corrente elétrica, vai te dar um choque e tu podes morrer. Isso para uma criança é uma frase vazia, porque ela não tem como entender. O processo comunicativo tem os seus elementos e agora nós vamos ver uma situação para conhecer esses elementos. Pedro diz a Maria, eu te amo. Quais são os elementos neste processo de comunicação? Antes de conhecer o conceito de cada um deles, vamos ver uma cena que ilustra esses elementos. João, que bom que você está com teu computador aí. Você pode mandar um e-mail para Maria no meu nome? Claro! O que você quer que eu escreva? Querida Maria, eu te amo. Assinado Pedro. Enviado! Como vocês viram, é muito comum nos dias de hoje alguém pedir que a gente escreva uma mensagem. Assim aconteceu com Pedro. Nós temos fonte, emissor, mensagem, receptor ou recebedor e destinatário. E ligado à mensagem nós temos o canal e o código. Vamos ver então qual é o papel, através do conceito, de cada um desses elementos e depois retomaremos a cena para que vocês vejam como é que eles funcionaram na prática. Fonte. O que é uma fonte no processo comunicativo? É a origem da mensagem, é de onde parte a mensagem, é aquele que quer passar a mensagem. Depois da fonte, nós temos o emissor. Quem é o emissor? É aquele que transmite a mensagem. Às vezes, no processo comunicativo, fonte e emissor são a mesma pessoa, mas nem sempre isso acontece. Mensagem. O que é a mensagem? É justamente o que nós queremos passar. É a ideia que nós queremos passar, que a fonte deseja passar, ou sendo ela mesma o emissor, ou tendo alguém como emissor. A mensagem nós passamos através de um canal e de um código. O que é o canal? Que o pessoal lá na enquete se confundiu quando citou comunicação como jornal, TV, rádio. O canal é o meio pelo qual nós passamos essa mensagem. O canal ele pode ser natural ou tecnológico. Canal natural é quando nós usamos o corpo. Isso agora que eu estou fazendo com vocês. Eu estou falando, eu estou gesticulando, eu estou olhando para vocês. Este é o canal natural. Eu estou usando o meu corpo. Toda vez que aparece o texto na tela, ele então é o canal tecnológico. É tudo que não é passado pelo corpo. Também nós temos o código. E o que é código? Você já parou para pensar? Código é um conjunto de sinais estruturados que uma comunidade linguística usa para se comunicar. No nosso caso, qual é o nosso código? É a língua portuguesa. São os sinais que ou são universais ou são próprios do brasileiro. E esse código ele pode ser verbal, se usa a palavra oral ou escrita, ou não verbal, que são os sinais, os desenhos, as cores para comunicar.
No processo comunicativo, nós temos um recebedor, um receptor. E esse tem um papel muito importante na comunicação. Por quê? Porque a ele cabe decodificar a mensagem, compreender a mensagem. Ou porque a mensagem se destina a ele, ou porque ele vai passar essa mensagem a um outro que é a quem a mensagem se destina, sendo então o destinatário. Destinatário é, então, a quem se destina a mensagem. No processo comunicativo, quando a comunicação é direta, eu posso ter como recebedor e destinatário a mesma pessoa. Vamos pegar aquele exemplo que eu dei lá do início. Pedro diz a Maria, eu te amo. Vamos ver como estão ali os elementos do processo comunicativo? Quem diz a Maria que ama? Quem é que ama Maria? Pedro. Quem é que disse a ela que amava? Pedro. Então ele é a fonte, porque a mensagem partiu dele, e ele é o emissor. Para quem que se destina a mensagem eu te amo? Ah, se destina a Maria. E quem foi que recebeu a mensagem? A própria Maria. Como é que ele passou essa mensagem para ela? Ele disse, ele falou. Então foi através do trato vocal, foi através do corpo. Então o canal é natural, o código é verbal, porque ele disse, ele usou palavras, eu te amo, e passou para Maria. João, que bom que você está com teu computador aí. Você pode mandar um e-mail para Maria no meu nome? Claro! O que você quer que eu escreva? Querida Maria, eu te amo. Assinado Pedro. Enviado! Naquela cena ali, Pedro queria dizer a Maria que amava, mas ele não tinha e-mail, ele não sabia escrever e-mail. Então ele pediu para o João fazer isso. Então a fonte da mensagem, quem queria dizer a Maria que amava, era Pedro. João foi quem emitiu essa mensagem, foi quem escreveu essa mensagem no e-mail para Maria. O computador é um canal tecnológico. Quando a Maria recebeu a mensagem, ela não recebeu a mensagem através de Pedro, ela recebeu no computador, então é um canal tecnológico. E o código é verbal, porque ele escreveu a frase, João escreveu a frase para Maria, eu te amo. No dia seguinte, Maria abriu e leu o e-mail, então ela recebeu a mensagem e a mensagem se destinava a ela. Então ela foi o recebedor e o destinatário. Em seguida, Maria encontra Pedro e faz um sinal, um coração, um gesto para retribuir a mensagem, originando então um outro processo comunicativo. Nesse novo processo comunicativo, Maria então passa agora a ser a fonte e a emissora da mensagem. A mensagem é também eu te amo, só que ao invés de dizer eu te amo, ao invés de escrever eu te amo, ela fez um sinal, um coração com as mãos. Então ela usou o canal natural, o corpo, e o código é não verbal, porque ela não usou palavras, ela usou um sinal para dizer isso. Pedro recebeu a mensagem, ele viu, ele entendeu e a mensagem era para ele. Então ele foi o recebedor e o destinatário. Vamos então retomar aquele esquema para que vocês vejam como é todo o processo comunicativo. Nós temos fonte, emissor, mensagem, recebedor, destinatário. E ligada à mensagem está o código e o canal. No processo comunicativo, para haver compreensão da mensagem, nós temos que prestar atenção no que se está conversando, no que está comunicando. Por isso,
nós temos que evitar aqueles elementos que prejudicam a comunicação. Agora nós vamos conhecer 3 elementos que são prejudiciais à comunicação. Ruído é qualquer interferência indesejada no processo comunicativo. Por causa do nome, nós achamos que somente ruídos sonoros interferem na nossa comunicação. É óbvio que os ruídos sonoros interferem. A batida de um martelo não nos deixa nos concentrar na comunicação, barulho de construção, um som alto. Não dá para conversar no meio de uma pista de dança, de um baile. É óbvio que eles interferem, mas eles não são os únicos ruídos que existem na comunicação. Imaginem se eu tivesse aqui com uma roupa cheia de brilhos, o cabelo cheio de mechas coloridas, unhas pintadas, uma unha de cada cor. Vocês estariam prestando atenção no que eu quero comunicar a vocês? No que eu quero ensinar para vocês? É óbvio que não. Vocês ficariam encantados nesses outros elementos que compõem a minha figura. Assim como, por exemplo, numa situação de 2 pessoas estarem falando e uma está fazendo sinal atrás. Muito comum, inclusive. O que acontece? Uma pessoa, aquela que vê a outra fazendo sinal atrás, ela não se concentra, ela fica tensa, porque ela tem que, na verdade, prestar atenção em 2 processos comunicativos. Naquela que está conversando com ela e naquela que quer passar uma mensagem atrás do ouvinte, fazendo sinais. Então, isso nós chamamos de ruído. Toda e qualquer interferência, desde cheiros, cores, roupas, computadores, televisões, até mesmo barulhos sonoros que interferem na compreensão da nossa conversa. Entropia é outro elemento que prejudica a comunicação. Mas o que é entropia, essa palavra tão estranha aos nossos ouvidos? Mas o que ela faz é muito comum e nós conhecemos várias pessoas, se não nós mesmos, que são entrópicos. Entropia é quando uma mensagem está desordenada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente encontra pessoas que querem contar assim um monte de coisa, uma coisa atrás da outra, e começam várias mensagens e não concluem nenhuma. Vocês querem um exemplo? Eu fui vou te contar uma coisa. Fui numa festa, estava maravilhosa. Mas tu soube do fulano? Ele casou na semana passada, não me convidou para a festa. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa. A minha mãe fez um bolo essa semana. Meu Deus, quando termina a conversa com essa pessoa, tu sai completamente tonta, não sabe o que ela disse, não sabe o que ela quis te comunicar, até mesmo te deixando confusa. Ou então, outro caso de entropia é quando nós estamos falando ou escrevendo e começamos a pensar em voz alta e elaborar o discurso durante o pensamento. Então, pensamento e discurso juntos atrapalham e as palavras ficam fora de ordem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, Maria, o João, de casa... A pessoa não ordenou a frase na mente, na hora de falar ela começa a tentar organizar as palavras na sentença, deixando o seu ouvinte completamente confuso. E nós temos que cuidar que essa entropia na fala, ela também às vezes aparece no texto escrito. Então temos que cuidar bastante. Outro aspecto é a redundância. Quando é que nós somos redundantes? Então, a redundância, vocês conhecem o termo. Redundante é quando a gente repete, diz com outras palavras, conta com outras palavras, uma situação, um fato que já foi dito. Então, quando é que nós somos redundantes? Nós somos redundantes quando nós queremos garantir a compreensão. Aí tu fica explicando o mesmo tópico várias vezes com outras palavras. É seguro para a comunicação? Garante a compreensão? Sim. Mas então qual é o problema? Por que a redundância pode ser prejudicial à comunicação? Porque ela, ao garantir que a pessoa está compreendendo a mensagem, de tanto que o ouvinte compreendeu a mensagem, ele perdeu o interesse pelo teu texto. E outro problema sério é o teu ouvinte achar que tu só conhece aquele assunto. Por isso que fica falando sempre a mesma coisa.
Além disso, parece que quando nós ficamos repetindo, explicando a mesma coisa, que o teu ouvinte não tem capacidade de compreender o que tu está dizendo. A pessoa, o ouvinte, pode se sentir, sim, muito ofendida, porque pode achar que tu estás menosprezando a inteligência dele. No processo comunicativo, tanto na fala quanto na escrita, mas principalmente na escrita, nós temos que garantir que haja qualidade no texto. E essa qualidade, já tirando os elementos que prejudicam o processo comunicativo, nós garantimos através de 3 aspectos. O primeiro é a concisão. E o que é ser conciso? Ser conciso é ser claro, objetivo. Nós estamos num mundo moderno onde as informações, elas vêm em grande volume e rapidamente, através da internet, rádio, televisão. Nós estamos sabendo, 5 segundos depois, algo que aconteceu do outro lado do mundo. O texto, quanto mais informação desnecessária, mais difícil fica para a pessoa prestar atenção. Um texto bom é aquele que informa com concisão, com economia, com objetividade, o que quer passar. Vamos ver agora um texto que mostra bem um exemplo de falta de concisão. Vamos dar uma olhada? Nos dias atuais, a falta de capacitação dos funcionários obriga, quase sempre, as direções de empresa a procurar mão de obra qualificada fora do país, isto é, emprega pessoas estrangeiras. Isso não deveria de acontecer, uma vez que temos como país que está em desenvolvimento pessoas que podem se capacitar para os altos cargos. Urge, então, uma grande tomada de consciência por parte do brasileiro sobre a importância de qualificar os serviços que oferece. Como vocês viram, tem expressões como quase sempre, depois fala, isto é, emprega pessoas estrangeiras. Se eu já falei pessoas fora do país, não precisava ter dito pessoas estrangeiras. Esse tipo de detalhamento no texto, fora os outros que tem ali, vocês vão ver que acaba tornando-o pesado. E aí a nossa atenção ela fica extremamente prejudicada. Outro exemplo de qualidade do texto é a harmonia. A harmonia é aquele texto que, quando falado ou escrito, soa bem aos nossos ouvidos. Como falante nativo, às vezes a gente diz assim, esse texto bateu aqui e voltou. Por quê? Porque a parte sonora do texto não ficou adequada. Eu sempre dou uma dica, quando vamos escrever o texto, temos que ler o texto depois, porque às vezes é uma coisa o texto escrito, outra coisa é o texto lido. E nós temos que ler o texto para evitar alguns acontecimentos, alguns elementos que acontecem no texto e que na fala, que na escritura a gente não percebe. Vamos olhar alguns desses problemas que aparecem? Um dos problemas que acontece, que às vezes a gente não se dá conta, é a repetição de um mesmo som. Isso se chama aliteração. Mas eu não faço isso. Faz sim. Quando nós usamos o mesmo som numa frase, deixa o texto pouco harmônico e pouco elegante. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí vocês vão dizer, mas esse é um exemplo lá da primeira série. Tudo bem, isso é trava-língua. Tudo bem, pode ser, mas nós usamos outros exemplos, outros sons, principalmente terminado em ão, que fazem essa repetição de sons. O segundo é a cacofonia. O que é cacofonia? Quando duas palavras formam uma palavra vulgar ou uma palavra com som meio estranho ao ouvido. Por exemplo, nós usamos assim, ela tinha. Vários textos, quem não escreve ela tinha? Mas se vocês notarem, forma latinha. Ou como no exemplo que aparece aí. Ele deu um beijo na boca dela. Apareceu a palavra cadela. Então fica bem complicado. Esse tipo de ocorrência nós temos que evitar. O exemplo seguinte é a rima. O que é a rima?
A rima é quando nós ainda, com aqueles resquícios da adolescência, de ser poeta, de querer fazer poema de tudo, inclusive dos próprios textos argumentativos, usamos o mesmo som no final das palavras. Vamos ver o exemplo como é que ficou? O meu amor com seu ardor me fez opressor. Nossa, é uma grande parte de um poema, mas num texto dissertativo não tem a mínima elegância. Outra ocorrência negativa no texto que faz perder a harmonia é a repetição de palavras. O que é a repetição de palavras? Como falante nativo, nós conhecemos várias palavras que podem substituir termos na frase. Eu não preciso dizer Maria, 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 Maria. Eu posso dizer Maria, ela, menina, a moça, a estudante, a professora, enfim. O que é Maria? Vamos ver o nosso exemplo, então? A professora é muito didática. A professora leciona matemática na minha escola e a professora é muito querida por nós. Ali, tranquilamente, nós poderíamos ter substituído a professora por ela, ou pelo nome, vamos supor que o nome da professora seja Maria, então Maria é muito didática, ela leciona matemática na minha escola. A primeira palavra pode ser a professora, até mesmo para situar, mas as demais que se referirem a essa pessoa no texto podem ser tranquilamente omitidas. O excesso de que também prejudica o nosso texto. E o que é o excesso de quê? É quando nós evitamos de botar ponto. Olha, gente, tem gente que faz parágrafos inteiros sem fazer um ponto. Isso não pode. Por que não pode? Porque além de ter problemas sérios de pontuação, a pessoa tem que ter um grande domínio de pontuação, além de tudo isso, se bota muito o quê? Vamos ver o nosso exemplo. Eu lhe disse que estou feliz com a sua presença e que se quisesse poderia ir à festa e pedir que eu pagasse a conta. Ali, tranquilamente, poderia ter tido ponto, ponto e vírgula, conjunções, qualquer coisa que evitasse aquele excesso de que. Também, o último desses problemas que quebram a harmonia do texto, é a emenda de vogais. A emenda de vogais, ela se dá quando nós unimos o final de uma palavra, o artigo e o início da outra palavra com a mesma vogal. No nosso exemplo, o moço o ouviu. Nós temos moço que termina em o e o o do ouviu, que ficou essa emenda de o. Fica muito deselegante, quebra completamente a sonoridade da frase. Então vamos cuidar para evitar esse tipo de ocorrência no nosso texto, tanto em oral quanto escrito. Mas no oral, às vezes, pela espontaneidade, fica um pouco difícil. No escrito, dá tranquilamente para escrever, revisar, ler em voz alta e arrumar. Vamos tentar fazer isso. E o último elemento para se cuidar a qualidade do texto é a clareza. O que é clareza? É passar uma mensagem e ela ser entendida. Às vezes uma vírgula, uma palavra mal colocada acaba com a clareza. Vamos ver alguns exemplos que eu preparei especialmente para você. Como a bolacha Maria. Como a bolacha Maria. Como vocês podem ver, neste caso, no primeiro eu estou dizendo para Maria comer uma bolacha qualquer. Na segunda eu estou dizendo para que ela comesse, ou ela ou alguém comer especificamente a bolacha da marca Maria. Uma vírgula muda tudo. No primeiro eu tenho um vocativo e no segundo eu não tenho nenhum vocativo. No outro exemplo, contrata-se mulher para limpeza de boa aparência. O que foi que eu quis dizer? Contrata-se uma mulher, uma pessoa de boa aparência para limpeza. Mas o que ficou parecendo por causa da inversão de palavras na frase? Que a limpeza é que tem boa aparência. Então, essa inversão das palavras na frase deixa bem complicado e até mesmo, em muitos casos, muito engraçado o texto. O exemplo seguinte é: busca-se companheiro para casamento de posse. Bom, quem escreveu esse anúncio, essa pessoa se perdeu completamente, porque ela pedia um marido rico, e parece que ela que é a rica, porque ela queria um companheiro com posses para se casar. E o que ficou parecendo no anúncio que ela colocou? Que ela procura um companheiro para um casamento rico, que ela tem dinheiro. Então aqui o sentido ficou completamente prejudicado pela inversão das palavras. Outro exemplo é:
compro roupa para mulher grande. Na verdade, aqui, quando se diz isso, tanto faz, a mulher e a roupa tem que ser grande, mas uma coisa é dizer, eu compro roupa grande para mulher, e outra coisa é dizer, compro roupa para mulher grande. Nenhuma mulher gosta de ser chamada de grande, é óbvio. Então, aqui pode até mesmo causar uma situação bem desagradável. E o nosso último exemplo, Pedro e João, que é meu amigo, estiveram aqui. O que é um problema muito sério. Se nós temos João e Pedro, você deve dizer assim, não, professora, mas só um pouquinho. O que ali? Quem é o meu amigo? É o João? Não. Gramaticalmente, aquele teu amigo pode ser tanto João quanto Pedro. Então é muito complicado. O que nós temos que cuidar? Porque se não dá para deixar claro quem é aquele que, quem ele substitui, certamente sairá prejudicado. Quando a gente se comunica, nós temos, na verdade, um objetivo. Nós usamos a linguagem com uma função. Ninguém fala se não tem necessidade, se não tem um objetivo. Vamos conhecer hoje algumas dessas funções da linguagem. A primeira dela é a referencial ou denotativa. Quando ela é usada, quando nós queremos passar uma mensagem, informar. Onde ela é usada? Em textos jornalísticos, em textos de livros didáticos, em textos técnicos. Aqui, a palavra ela não tem sentido figurado, ela é sempre usada no seu sentido real. Por exemplo, a mala era pesada, a mala é mala mesmo. Às vezes nós chamamos alguém que é chato de mala. Nesse tipo de função, nós não podemos usar esse recurso. A segunda função é a função emotiva ou expressiva. Aqui, o emissor passa a sua impressão do mundo, a sua mensagem é centrada no eu. Eu te amo, eu quero dizer para ti o que eu sinto. Esta é a função emotiva. Ela está centrada em quem fala. A função conativa ou apelativa ou imperativa é usada nas propagandas ou usada para dar ordens, desejos. Então, seja feliz, senta, fica quieto. Ou nas propagandas que usam o imperativo, compre, gaste, vá, visite. É tudo função conativa. Por quê? Porque ela quer fazer, ela quer mudar a ação, a atitude do seu receptor. Ela não é mais centrada no emissor, ela é centrada em quem escuta. Quer que aquele que escute mude de atenção, mude de foco, mude de comportamento. A outra função é a fática, ou de contato. Como é que ela é? Eu testo o canal. O que é eu testar o canal? Eu testo para ver se o meio que eu estou usando para minha comunicação está funcionando. Quando a gente atende o telefone, o que é que diz? Alô, tu não pode atender um telefone e ficar em silêncio, a pessoa nunca vai saber quando vai conversar contigo. Então, ela testa o canal. Quando eu digo assim, tu estás me entendendo, não estás? Aquele não estás é para saber se tu está realmente prestando atenção em mim. E assim, inúmeros exemplos. A outra função é a função metalinguística. A função metalinguística ela é centrada no próprio código, é a língua falando da língua. Como é que se dá isso? Nos dicionários, nos conceitos. Por exemplo, eu sou mestre em linguística. Aí você diz assim, mas eu não sei o que é linguística. Como eu sei que vocês não sabem o que é linguística, eu vou usar outras palavras da língua que vão explicar o que é linguística. Então, se eu disser para vocês assim, olha, linguística é a ciência que estuda a linguagem verbal humana. Vocês não sabiam o que era linguística, mas com a ajuda de outras palavras da língua portuguesa, vocês agora já sabem o que trata a linguística. E a última é a função poética. Ela é centrada na mensagem. É usada, como já diz a poética, nos grandes poetas. Vamos ver o nosso exemplo. Os cabelos de fogo de Mariana fizeram minha perdição. É óbvio que a Mariana não tinha fogo no cabelo. Ela tinha cabelo vermelho como fogo. Ou esse cabelo de fogo, que nós podemos ver, é o cabelo ruivo. Aqui, os nossos grandes poetas e muitas das nossas músicas tem como pano principal essa função, porque quer passar uma mensagem, quer passar uma ideia. Então ela não se preocupa nem no emissor, nem no receptor. O que vale é a mensagem por ela mesma. A minha dica de hoje é o livro Português Instrumental, de acordo com as atuais normas da BNT. As autoras são Dileta da Silveira Martins e Lubes Berknock. É um livro que é dividido em algumas partes. A primeira é o processo comunicativo, com vários exemplos, bem ilustrado. Depois nós temos
a parte gramatical, a parte de cartas comerciais. Enfim, é um livro que nós vamos usar sempre para as mais diversas atividades da nossa vida. Vale a pena conferir. Vá até uma livraria próxima, veja, conheça o livro e, se quiser, pode adquirir.